Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Foreste e eu vou estar aqui com vocês apresentando o primeiro episódio do podcast Palavra Solta. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar por que Palavra Solta, né? Ele surgiu esse nome por causa de vários amigos que querem trocar uma ideia, de deixar a palavra correr mesmo, de deixar a opinião correr. Então a gente reuniu todos esses amigos que a gente se conhece há mais de 10 anos para debater vários assuntos pertinentes ali do dia a dia, com ponto de vista de diferentes áreas. Por que diferentes áreas? Cada um desses amigos são formados em uma área específica. Tem educador físico, tem comunicador, tem arquiteto, um monte de gente. E hoje, nesse primeiro episódio, nem todos estarão presentes, mas como o tema de hoje é sobre home office e empresas, a gente chamou a Natália. Oi, Natália, tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Sou a Natália, sou arquiteta e vou estar aqui com vocês hoje também. Boa, Nath. Depois a gente também vai ter aqui o Rafael. Fala, pessoal, eu sou o Rafael, mas por favor me chama de Hack, porque é mais informal, e eu sou cineasta. Isso aí, Hack, beleza. Xandão também, conhecido como Alexandre, né, que é jornalista. Fala, Xandão, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou, como o Vinícius falou, jornalista, mas eu trabalho com marketing já desde que eu me formei. Isso aí, mais um da área de comunicação. Eu sou publicitário, tá, pessoal? Então a gente vai ter bastante gente aqui da área de comunicação para trocar uma ideia. E ainda a gente vai ter tem mais um amigo aqui, que é o Bruno. Fala, Brunão, beleza? Tudo bom, pessoal? Sou engenheiro eletricista, mas pode me chamar de Milani, hein? É isso aí. A gente tá entre amigos, né? Então não tem como ficar nessa formalidade toda. A gente vai chamar de Milani, de Hack, de Xandão. E vocês vão entendendo com o passar do tempo quem é quem. Essas áreas que vão ser sempre lembradas aqui para você não esquecer. A gente vai ter pontos de vista diferentes e bem bacanas. Hoje o episódio, o tema central, que nem eu já tinha falado para vocês, é sobre home office, que está em alta, e é sobre essa influência dele nas empresas, no dia a dia, né? De acordo com o impacto que foi causado por conta do coronavírus, a Covid-19 que está aí, e a gente ainda tem que saber lidar melhor com ela, ou se adaptar a esse novo ambiente, né? Que a gente não era muito acostumado antes, né? As empresas, algumas já vinham se adaptando, mas nem todas faziam parte desse englobado aí de empresas que praticavam home office, né? Está começando Palavra Solta, o seu, o meu, o nosso podcast. Hoje, então, a gente vai debater o impacto que pode ter, né, na indústria. A gente vê que muitas empresas, principalmente de comunicação, né, Xandão, se adaptou rápido a esse meio, porque precisa estar antenado, precisa estar junto com a tendência. Como que está seu dia a dia, como que está o dia a dia de todo mundo aí, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que isso tem influenciado, né? Você tem razão, né? Acho que essa área de comunicação aí, ela tem uma vantagem de se adaptar mais rápido a esse cenário, né? Agora, acho que é legal a gente falar também que existe se adaptar rápido e se adaptar da maneira certa, né? Não é... Acho que até o pessoal vai complementar essas informações aí, não é porque a gente tem mais facilidade para sair do escritório e ir para casa que a gente está fazendo isso do jeito certo. Realmente ali tem vários pontos de vista dentro desse home office, né? Porque a gente depende de vários fatores para ter o mesmo rendimento, para ter mesma produção, qualidade. E também era uma coisa que não vinha sendo feita, né? Então, assim, de certa forma, o preparo não estava de acordo com o que precisava. Recentemente, a gente viu uma matéria ali do Nubank, né? Que eles enviaram para os funcionários as cadeiras ergonômicas, por exemplo. Isso é um fator determinante na hora da gente produzir o conteúdo, na hora da gente produzir esse trabalho diário, né?
E sobre essa questão específica dentro da arquitetura, tem alguma coisa, né, Nath, para a gente entender melhor sobre esse cenário? Sim, com certeza, Vini. A ergonomia é um ponto fundamental, assim, para um bom home office, né? Para um bom trabalho no geral, na verdade. Porque eu acho assim, o ambiente, né, de trabalho, nossos equipamentos de trabalho, eles vão influenciar no nosso rendimento, né, como você falou, vão influenciar no nosso humor, vão influenciar nas nossas dores também. E aí que entra uma cadeira ergonômica, né, coisas assim, são fundamentais mesmo. E eu acho que a arquitetura pode ajudar, né, as pessoas nesse sentido, de procurar uma cadeira melhor, procurar uma altura de bancada, uma altura de mesa mais confortável. A gente pode apontar, tipo, dicas assim, simples de ajudar mesmo no conforto da pessoa, como, por exemplo, colocar livros embaixo de um notebook, por exemplo, pode ser uma dica bacana. De repente, né, a pessoa tem que trabalhar no notebook e fica aquela... Isso facilita, né? Isso facilita para a pessoa também não ficar corcunda ali na cadeira, né? Aquela dor nas costas depois que vai pegar, que a gente sabe bem que trabalha todo dia sentado, como que é, né? Com certeza, Vini, com certeza. E além disso, assim, né, eu acho que o lugar que a gente for fazer o home office aí tem que ser um lugar agradável, porque a gente fica melhor, assim, né, melhor em muitos sentidos, se a gente tá num lugar que a gente gosta, num lugar que a gente se sinta confortável. Eu acho que o nosso rendimento vai aumentar, o nosso nível de estresse vai diminuir. E para tornar também esse espaço mais agradável assim, né, tem algumas coisas que a gente pode fazer também. Sei lá, por exemplo, uma dica simples aí que acho que é bacana pro pessoal. Tem um estudo que foi feito numa universidade do Japão, que eles comprovaram que você ter uma plantinha no seu ambiente de trabalho, ele diminui o nível de estresse mesmo. Então, assim, algo simples, né, que você pode pôr aí em cima da sua mesa, em cima da sua bancada, um vasinho, já ajuda. Precisa ser a bonsai ou pode ser qualquer um? Já que vem do Japão, né? Pode ser qualquer... O estudo falava sobre plantas no geral, assim, né? Ah, legal. Não era muito específico. Até conversar com as plantas faz bem de vez em quando, né? Às vezes a gente precisa de uma floricultura, né? Pra diminuir tanto estresse do dia a dia também. Você conversa com suas plantas, Vinícius? Tem tanta coisa acontecendo que a gente acaba até trocando ideia com as plantas mesmo. Quem sabe ela responde uma hora ali e ajuda a gente no dia a dia, né? É o que tem, né? Além da planta, eu acho que pode entender um outro universo ali também do home office, né? Que é a questão da iluminação. Esses dias tava trabalhando em casa mesmo e, nossa, cara, é gritante a diferença quando a gente pega um ambiente bem iluminado e um ambiente mal iluminado, né? Porque assim, você já tá em casa, aí você acaba puxando essa questão da iluminação mais baixa, você acaba ficando um pouquinho mais preguiçoso também, né? Em relação a esse conteúdo, como que vocês têm se adaptado, como que vocês têm percebido o ambiente? Então, o quarto geralmente tem uma iluminação baixinha para você dormir mais fácil. A sala para ficar mais agradável para você ver TV. Então, quando você não tem um escritório montado, você tem que improvisar um pouquinho, né? Você acaba tendo que botar uma lâmpadazinha a mais, mudar um pouco o lugar da mesa. Aí cada um tem que se virar, né? Muita gente, às vezes, nem tem um escritório, não tem que trabalhar na cozinha, Exato. por exemplo. Exato. Uma coisa também boa é que a pessoa pode investir naquelas luminárias de mesa, né? Que às vezes... Sim, é bem baratinho. Também, né? Assim, É baratinho. Com R$10 você compra um. Pode ser uma opção, às vezes, como se a pessoa precisa de uma iluminação bem direcionada, né? Acho que vale a pena. Aí qualquer coisa é só chamar a Nath, que ela mostra o melhor ponto para ser colocado, né? Já que é arquiteta, né? Sim, com certeza. Eu precisando quebrar a parede. Tá bom. Mesma coisa com questão de temperatura, né? Dificilmente a pessoa tem um ar-condicionado, às vezes, em casa, ou mesmo ventilador. Então você acaba tendo que improvisar tudo para ficar o mais agradável possível, né? Sim, com certeza. Essa questão da ventilação também, assim, é sempre bom a gente procurar um lugar fresco, arejado, próximo de uma janela,
Isso acaba influenciando muito positivamente no nosso trabalho. E depende do tamanho do ambiente também, né? Tem essa, muita gente às vezes acaba trabalhando num espaço muito apertado, você acaba se adaptando, como não estava prevendo esse momento, e aí se adaptou muito rápido, acaba trabalhando num lugar muito apertado também, que influencia bastante coisa, né? E tudo isso gera um impacto nas empresas, nas indústrias, porque a gente acaba vendo esse reflexo nas matérias, a gente acompanha o dia a dia, a gente vê como a gente não está preparado para as coisas que acontecem de repente, né? E isso faz parte também do preparo tanto das empresas quanto dos profissionais, né? O que vocês têm visto sobre isso? Como que está o impacto em relação às indústrias, às empresas, até no trabalho de vocês mesmo, né? Vocês estão preocupados, enfim. Esse mercado, ele está muito incerto ainda, né? Eu acho que preocupado todo mundo tá, né? Não tem como, por mais estável que sua área seja, por mais que você se beneficie dessa área, dessa situação hoje em dia, não tem como não ficar preocupado, né? Eu vejo que a minha área, ela é meio que 880, assim, né? Tem muito cliente trabalhar com marketing, tem muito cliente que não vai ter renda, simplesmente. Não vai ter dinheiro para pagar, então o cara não cancela. Então isso impacta muito na área, né? Por outro lado, a gente tem clientes que preferem aumentar o investimento agora para trabalhar no digital, por exemplo. Então, assim, afeta de um lado, melhora do outro, mas, tipo, na hora de fazer a conta, sempre dá uma caída, né? Não tem jeito. Principalmente a longo prazo. Eu acho que o problema maior, pelo menos na minha área, vai ser a longo prazo, porque o caixa dessas empresas vai diminuir, elas aumentando o investimento agora ou não. Com certeza. Eu acho que, no geral, né, todo mundo vai se prejudicar de uma maneira ou outra. Vai ser ruim para todas as áreas, assim. Acho que vão acabar se afetando negativamente. Geral mesmo, né? Porque, por exemplo, a aviação foi uma das áreas que mais afetou e é uma das áreas que mais movimenta dinheiro no mundo inteiro. E caiu mais de 50% o movimento da aviação. Então, isso vai impactar diretamente em tudo, né? A gente pode observar pelo próprio preço dos combustíveis que baixou pra caramba. A estimativa de perda na área de cinema esse ano em bilheteria é de 5 bilhões de dólares. Ô, louco. 5 bilhões. Senhora. Só para dar um contexto, vou falar um blockbuster recente, assim, que provavelmente todo mundo viu, que é o Vingadores Ultimato. O orçamento dele, 350 milhões, e a bilheteria dele, 2,7 bilhões. É o filme que mais lucrou na história do cinema. Então daí você pega que a perda desse ano já está estimada em 1,5, né, quase 2, Vingadores Ultimato, que é um evento singular na história do cinema, né? Botar isso na cabeça é uma coisa absurda. Atrasou muita estreia, né, Hack? Tudo isso eu acho que eles estão atrasando sem previsão, você sabia? Tipo, não sei, uma dúvida mesmo, assim. Tem alguma coisa que eles dizem, vamos esperar acabar tudo isso e aí vai lançar um monte de filme, será? Então, é complicado, né? Porque tem filme planejado pra sair ano que vem, né? Tinha, né? No caso. Então. Tudo atrasado, filme, novela, série, não adianta. Porque você precisa gravar, né? E o que eles estão fazendo, pelo menos alguns estúdios começaram a fazer, eu imagino que outros vão fazer, é lançar alguns filmes que já estavam prontos por streaming, né? Só que não tipo Netflix e tal, daí serviço pago que você aluga, né? Tipo o iTunes, o próprio Amazon mesmo. E um recente grande que fizeram isso da Universal Pictures foi o Homem Invisível, né? O filme de terror, que acho que tem disponível aluguel por 48 horas, acho que era $20, se eu não me engano. Que é o preço de sair no cinema, basicamente, né? Fora, né? Aqui não, né? Lógico. Mas eles têm que achar as saídas, né? Porque a produção de fato mesmo, a agenda toda que tinha planejado acabou. Não tem condição. A adaptação é fundamental para todas as áreas, né? Que a gente está conversando aqui. E isso... Eu achei curioso que você falou que, assim, comparou com Vingadores, está comparando com, basicamente, a maior produção, uma das maiores produções da história do cinema, né? Para chegar nesses 5 bilhões que você falou, existe muita produção de porte menor, né? Então, assim, não é um estúdio que está sendo afetado, sabe? Não são os estúdios... Claro que os estúdios gigantes também estão sendo afetados, né? Mas
tem que levar em conta também que tem muita gente pequena também que tá se ferrando nesse Sim, cenário. sem dúvida. Acho que no fim das contas é quem se afeta Sim, mais, sem né? dúvida, sem dúvida. Porque no Universal Pictures da vida tem grana pra se manter um pouco, querendo ou não, né? Ah, tem, sem dúvida. Eu falei dos Vingadores para dar ficar evidente para as pessoas mesmo a questão de valor, porque é um valor absurdo mesmo, sabe? É uma coisa que você não vê todo dia. Claro, Mas claro. até falando pessoalmente, todos os meus projetos, e eu imagino que todos os projetos de todo mundo que trabalha nessa área na região foram paralisados. Porque a gente não tem como trabalhar com isso. Impossível. É impossível. Eu falando pessoalmente, assim, rapidinho, que eu estava fazendo um projeto de HQ, né? História em quadrinho. E é simples, tem o patrocinador, a pessoa que está pedindo a história, artista e eu como roteirista. Mesmo eu trabalhando na minha casa escrevendo, ela trabalhando na casa dela desenhando, foi paralisado. Por quê? Porque o patrocinador não tem caixa para pagar a gente. Parou. Um projeto simples, envolvendo 2 pessoas de casa, completamente parado. Essa área cultural toda, ela sofre muito, né? E desde os pequenos até os grandes. É lógico que os grandes eles têm o cacique para se manter mais, né? Mas os pequenos, infelizmente, a gente fica nessa situação. E o Hack tinha tocado no assunto, né, dessa questão do cultural, né? Não só o cinema, mas como o teatro e todo esse aparato técnico ali também, por exemplo, o iluminador, o técnico de som, tanto de teatro quanto de show também. Essa equipe que está por trás de todos os shows, todos os espetáculos, todo o cinema, também sofre, né? Que nem cinegrafista, mesmo dos filmes aí. Os caras dependem exclusivamente desses trampos. Às vezes eles fazem freelas, né, que dá uma renda extra. Tem o pessoal da técnica de som também, que faz esse tipo de serviço. E hoje não tem um suporte para esses trabalhadores, né? Então, assim, ó, não só adaptar também à frente ali, que é a indústria, que é o estúdio, que eles podem ter uma solução, mas também ter um aparato para esses profissionais que vão ficar, mesmo se as indústrias partirem para um streaming, por exemplo, eles acabam sofrendo também, né? Então precisa ter um olhar geral para esse tipo de situação, né? O que você ia comentar, Chanel? Não, eu ia comentar justamente disso que você falou, da área de evento, né? A área de evento, a gente tem visto nas lives aí que os artistas têm feito, que eles têm colocado algumas propagandas nesse sentido de apoiar a indústria de eventos, né? Porque ela é a primeira a parar e a última a voltar. Né? Antes de voltar os eventos, as outras coisas vão voltando aos poucos. Né? Vai voltar a escola, vai voltar trabalho, vai voltar cinema. Até voltar evento vai demorar, sabe? Por mais que a vida já esteja normalizada, entre aspas, evento vai ser o último a voltar, sabe? E falando de evento, até para concluir lá que você está falando dos cineastas de menor grau, assim, né? O cinema independente, ele vive de festival, né? E o festival é um evento que vai muita gente. Então, essa paralisação dos eventos também influencia muito nessa questão do cinema independente. Exato. E no grande porte também vai ferrar a agenda, né? Porque se tinha filmes programados para sair esse ano que vão competir com filmes que estão programados para sair ano que vem. A área de cinema foi afetada e a área de propaganda, de serviço, dos departamentos, por exemplo, lojas de departamento online, por exemplo, que vendem produtos de farmácia, de cuidados pessoais, enfim, eles aumentaram em 60%. Então, eles aproveitaram o momento também para se adaptar e vender online, né? O serviço de transporte privado, por exemplo, ele cresceu 97%. E as pessoas acabam tendo um serviço exclusivo sem se misturar, entre aspas, sem se misturar com outras pessoas. Por exemplo, medicamentos para gripe e resfriado também aumentaram 660%. Então, assim, meio que teve um surto de desespero e teve um surto de adaptação também das empresas. Então, esse acolhimento também é fundamental. A gente tem exemplos americanas ali, do Magazine Luiza, que eles abraçaram esses pequenos comerciantes que não podiam ficar, que não podem ficar com a porta fechada, que não podem ficar com a porta aberta, perdão, e aí eles acabam tendo que se virar. E aí eles abriram esses espaços do marketplace para esses pequenos comerciantes conseguirem se adaptar também, conseguir vender e continuar com a renda. Eu achei interessante que você falou que tem alguns setores que cresceram, mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, a galera que continua economicamente ativa, né? A galera que continua trabalhando e recebendo salário normalmente e tudo mais. Essa galera eventualmente vai ter que economizar, sabe? Porque a incerteza é muito grande, né?
Então, mesmo esses setores que estão crescendo, eu não acho que esses setores vão continuar crescendo nesse ritmo, sabe? Porque as pessoas que estão recebendo dinheiro, elas vão ter que parar de comprar, sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer mês que vem. Exato. Com o seu setor, com a sua empresa. Pode ser que o setor cresça, mas a sua empresa caia, sabe? As pessoas vão segurar mais o dinheiro. Isso vai afetar o geral, independente dela ter dinheiro ou não. Entra naquela questão do necessário, né? É aquele primordial, que é alimento e cuidados pessoais. Eu acho que isso é uma coisa que nenhuma crise consegue abalar tanto. Sim, com certeza. Eu concordo também, né, com o que o Xande falou. Eu trabalho numa construtora e na construção civil, a construção civil, assim, não parou, né? Na verdade, claro que foi abalada por causa de muitos fornecedores que pararam e coisas assim, mas a construção civil em si não parou. Mas eu acho que as pessoas estão com receio mesmo também de gastar e não sabe como que vai ser, tá tudo muito incerto ainda, né? Então, eu acho que, assim, mesmo as pessoas que estão ali tendo o salário vai normal, elas ainda estão com essa preocupação mesmo, como o Xande comentou. É complicado, é um cenário complicado, a gente não pode também planejar tanto. Mas a positividade também tem que estar presente no dia a dia, né? Como eu trabalho com sistema de segurança, devido a alguns pequenos delitos, acabou tendo um pico meio grande nessas últimas 2 semanas. E não foi só na minha empresa, foi em vários concorrentes, vários conhecidos que trabalham, acabou tendo um pequeno aumento. Não, como os números da pandemia mostram que, na verdade, baixou a criminalidade, pode ser que seja um problema local, mas a gente não consegue ter uma noção exata do que está acontecendo. A gente acabou parando no começo, os primeiros 15 dias, né, por causa dos decretos do governador e tudo mais, como a gente não tinha nenhuma certeza de como que ia acontecer. Agora, como teve uma pequena reabertura de alguns pontos específicos, né, as pessoas, eu acho que por ficarem em casa e ficarem mais preocupadas, acabaram tendo uma procura muito maior nesses últimos 15 dias devido a pensar, a procurar um pouco mais, mas a gente não pode tomar isso como verdade. Pode ser que daqui 15 dias caia totalmente o movimento. Sabe uma coisa que eu tenho observado também? Não sei, aconteceu aqui em casa, não sei, né, se é um caso particular ou não, mas que as pessoas ficam em casa e começam a resolver coisas da casa que estavam tudo pendente. Tipo assim, Isso não é aí só, não. tipo assim, uma família, ela tinha a intenção de pôr uma cerca, por exemplo, né, uma cerca elétrica, por exemplo. Só que ela nunca tinha tempo, não conseguia ligar, não conseguia estar em casa para a pessoa pôr, tinha vários empecilhos. Aí agora ela ficando em casa, putz, vou pôr a cerca que eu queria tanto. De fato, Nath, esse é um bom ponto. Alguns dos nossos clientes justamente conseguiu flexibilizar um pouco para fazer a instalação, justamente por estar em casa. Na correria do dia a dia você acaba deixando ou, sei lá, não dá atenção devida, né? Você não prioriza, né? Tipo, quando der tempo eu coloco uma cerca lá em casa, boto uma câmera. E não só nessa parte, né? Tem a questão também de você talvez consertar alguma coisa que estava quebrada há muito tempo, só que você estava sem tempo, ou você chegava cansado e foi lá e resolveu agora. Ou você cuidar da sua saúde, por exemplo, né? Pensar mais na sua vida hoje, acho que está mais em alta. E por isso eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês. Vocês já se imaginaram, por exemplo, essa crise foi da gente não poder trabalhar fora, vamos dizer, né? A gente explorar mais esse lado do home office. Mas vocês já imaginaram a gente viver sem internet? E se a internet parasse, né? Se fosse ao contrário, se a internet parasse tudo isso, será que a gente... Acho que a gente ia ficar jogando baralho o dia inteiro em casa, sei lá. Nossa, às vezes eu paro para pensar assim, porque a gente se adaptou talvez até rápido, né? Não sei se a gente pode generalizar tanto isso, mas a gente se adaptou um tanto rápido por conta da necessidade, né? Mas e se fosse uma internet que a gente não tivesse, voltasse lá na pré-história, sei lá, né? Muita coisa para pensar. Eu acho que a gente entraria em colapso, tipo, muito forte. Vini, assim. a gente não precisa nem voltar muito tempo atrás, não. Se você imaginar, por exemplo, há 5 anos atrás, a velocidade da internet geralmente girava em torno de 5 mega, sendo a maior internet disponível. Então, as próprias coisas que a gente faz hoje, videochamada, videoconferência, tudo com uma internet reduzida,
ia ficar muito mais complicado. E hoje a gente é dependente, totalmente dependente de uma internet. Você está trabalhando em casa no seu home office porque você pode mandar um arquivo pelo WhatsApp Web, por exemplo, pelo Skype, pelo Drive, enfim, existem N ferramentas aí disponíveis, né, para a gente usar, e tudo a partir da internet. Sem dúvida, eu acho que assim, não volta mais, sabe? Acho que não tem, não existe, igual a eletricidade, não existe um ponto que é possível voltar, sabe? Pois é, gente, essa questão da internet é complicado mesmo, né? A gente fica em casa, um monte de gente usando a mesma internet, um monte de gente assim, né? Sei lá, 4 pessoas, 5 no máximo, em casa pelo menos, usando Mas a sua casa. Imagina no Brasil inteiro ou no estado inteiro, aqui no nosso estado de São Paulo, imagina no estado inteiro ao mesmo tempo, né? Como que as companhias também têm que ter uma assistência bacana, né? E aí, Nath, na sua casa tá, como que você ia falar? 4 pessoas, tá normal? Como que tá? Que às vezes acaba sobrecarregando a internet, né? Eu tenho um irmão mais novo que adora jogar também, e aí complica também um pouco a internet. Mas a gente... A culpa é do jogo agora. É do LOL, certeza. É sempre a mesma conversa, impressionante. Mas a gente vai se virando, né? Vai se adaptando e de manhã é melhor, porque ele dorme até bem tarde, então amanhã funciona melhor. Aí você tenta adiantar tudo de manhã, porque você sabe que seu irmão vai chegar a qualquer momento. Pois é. Bom, essa reflexão acho que é importante, né? Da gente entender também que o cenário não é só dentro do nosso mundo corporativo ali, dentro da nossa área, porque tem tanta coisa que é fundamental estar em funcionamento, né? Nesse momento, que na internet. E também é importante, né, a gente entender esse cenário que funciona não só no nosso mundo de home office, né? Que para esse home office funcionar, ele precisa estar bem alinhado com tudo funcionando ao mesmo tempo. Então, essa questão da adaptação, ela funciona e ela vem à tona em todos os setores, os fundamentais para o Brasil não parar, para o mundo não parar, né? Porque hoje uma notícia chega muito rápido do outro lado do mundo graças à internet. A internet está funcionando graças às companhias e aos funcionários que se dedicam, mesmo os supermercados com os funcionários se dedicando, com os entregadores, com os caminhões, os transportes. Então, assim, tem muita coisa envolvida numa palavra, né? Numa simples palavra de home office ali, que num termo que a gente às vezes não tem essa dimensão do que está acontecendo, né? Do que pode afetar. Recentemente teve a paralisação dos caminhoneiros, por exemplo. Isso afetou demais o Brasil. Isso mostrou a importância de que são engrenagens, né? Se as engrenagens não estiverem funcionando, a gente acaba sofrendo. Eu acho que de maneira assim, geral na economia, você deu o exemplo dos caminhoneiros, isso mostra que a gente, o mundo assim no geral, né? Às vezes eles têm dependência muito forte de coisas únicas, sabe? Tipo, o Brasil depende única e exclusivamente do transporte de caminhão, sabe? Então parou e o Brasil parou junto, sabe? Tipo, se o Brasil tivesse outros sistemas de transporte que fossem igualmente eficientes, a gente não teria parado, o impacto não teria sido tão grande assim, sabe? Da mesma maneira, se o mundo não tivesse uma dependência tão grande, por exemplo, da China, as indústrias, por exemplo. Um monte de indústria parou, um monte de mercado parou, um monte de mercado está em crise porque as indústrias pararam na China no começo da pandemia. Exato. E não só na China, né? Você tem outros países que pararam porque dependiam exclusivamente de um mercado que estava congelado por causa da pandemia, sabe? Isso, acho assim, isso evidenciou muitas coisas que são problemáticas, sabe? Tudo vai de como a reação, se ela demora ou se ela é mais rápida, né? Quanto mais rápido tivesse essa resposta do governo, da sociedade, das pessoas, a união também acho que é muito importante nesse momento, né? Para a gente conseguir fazer tudo funcionar. E isso está agregado a tudo que a gente conversou hoje, né? Esse momento do home office das empresas tem muita coisa por trás, tem muita coisa que envolvem outras áreas. E as nossas áreas foram comentadas aqui hoje com os nossos amigos, a Nath, o Bruno, o Vulgo Milani, né? O Xandão, o Hack e eu, Vinícius, também, que a gente trocou essas experiências, viu um pouquinho como que tá essa área, esse mercado atual, né? Dentro da arquitetura, da comunicação, da engenharia, enfim. E para a gente fechar esse primeiro podcast,
eu quero que cada um de vocês deixe uma mensagem, uma consideração interessante para quem está ouvindo nós aqui e que sirva de motivação, né? Que sirva de exemplo, de uma dica, enfim. O que vocês têm para deixar para o pessoal? Bom, gente, eu acho que na parte do home office, assim, eu acho que a maior dica assim, que eu posso dar para vocês é procure mesmo ficar num lugar agradável, num lugar que você goste, e pensando na funcionalidade desse lugar, né, no conforto, e que isso com certeza vai um impacto muito positivo no seu trabalho, assim. Acho que pensar nesse ambiente é muito válido, assim, e a arquitetura, acho que é uma das coisas que eu mais gosto na arquitetura, como que o ambiente mesmo ele influencia, né, ele muda as percepções, os sentimentos das pessoas. Vamos lá, então acho que essa é a dica, assim, procure um lugar que você goste ou torne ele, né, agradável, colocando algum objeto de inspiração, alguma coisa assim. Bom, eu acho assim, dica propriamente de home office não tem nenhuma coisa muito prática. Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido nessas semanas assim, é a importância de horário, né? Eu tava preferindo acordar o mais tarde possível, pensando que eu ia poder dormir mais. Só que, tipo, em nenhum lugar você acorda e já cai direto no seu trabalho, sabe? Isso afeta. Eu percebi que isso tem me afetado. E eu queria comentar sobre um artigo que eu até compartilhei com vocês, que depois a gente pode compartilhar onde a gente for divulgar o podcast, que ele relembra a importância de que a gente não está simplesmente fazendo home office, a gente está vivendo no meio de uma crise de saúde mundial, sabe? Então, as coisas não são tão simples quanto parecem, não é tão natural quanto parece. Eu acho que é sim o momento a gente se adaptar e pensar em melhoria e pensar em novas formas de trabalho e tudo mais. Mas ninguém precisa ser 100% produtivo, ninguém precisa emular um ambiente perfeito de trabalho, ninguém precisa manter o mesmo nível de entrega, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Exato. E você comentou... A gente está em outro momento, sabe? Você comentou aí, Xandão, sobre esse artigo, a gente vai deixar lá no nosso site, né? Que é o palavrasolta.com.br. Quem quiser acessar depois pode acessar. E realmente essa pressão aí, ela acaba sendo muito ruim, né? Porque a gente, como a gente comentou hoje aqui, a gente não estava esperando esse momento, a gente estava preparado para ele, né? Não, exato, e a questão tem também os trabalhos que não tem como ser home office, né? Que nem o meu, é prestação de serviço, eu tento tomar o máximo de cuidado possível, tentar manter sempre 2 metros de distância das outras pessoas e tudo mais, mas tem certos pontos que não tem como, né? E fora pessoas que não tem como fazer um home office 100% eficiente por causa da situação delas, sabe? Tipo, tem gente que não mora numa casa agradável para fazer um home office. Tem gente que tem filho pequeno. Tem gente que tem idoso para cuidar, sabe? Tem gente que... ninguém é obrigado a manter um nível de excelência no trabalho nesse momento, sabe? As pessoas precisam ter essa visão. Principalmente quem cobra dessas pessoas. Sim, com certeza. Acho que a gente tem que entender que é um momento super atípico, assim, e que as pessoas estão com muitas outras preocupações também, além do trabalho, e que, com certeza, assim, não vão conseguir, eu acho que, né, manter o mesmo rendimento, manter o mesmo foco, por ter outras coisas mesmo para se preocupar e tal, essa crise geral, sei lá, acho que a gente tem que levar isso em consideração, com certeza. E aí, Hack, o que você tem para deixar para quem está ouvindo aí? Qual que é a mensagem? Para falar bem a verdade, eu acho que o mais importante, né? O mais importante mesmo para dizer, eu só quero fazer aquela recomendação para as pessoas. Gente, se cuida, tenta não se desesperar, evita sair de casa o máximo possível. Não precisa se matar trabalhando também, se for o caso. Tipo, é um momento sério, a gente tem que se cuidar. Mas vamos também tentar botar na cabeça que uma hora isso vai passar e a gente não precisa também se matar por causa disso, né? Então, se acomodem assim, em casa, se cuidem de vocês, né, vocês próprios, da sua família, dos seus queridos. E é isso, gente. Saúde. E a saúde mental, ela, nesse momento, ela é super importante, tanto para o trabalho, quanto para o dia a dia, quanto para o convívio com seus parentes ali que estão por perto, sua família, né? Se você está sozinho, então ainda é mais importante esse distanciamento também dessas notícias. Saber o que está acontecendo é importante, sim,
mas na medida do possível tenta evitar e se cuidar bastante, para cuidar das outras pessoas também, né? Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast Palavra Solta. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e sigam esses participantes também nas redes sociais. Fala aí, Nath, qual que é o seu Instagram para o pessoal poder te seguir, acompanhar as coisas da arquitetura, do mercado. Então, pessoal, eu tenho 2 Instagrams, na verdade. Tenho um pessoal e um de arquitetura. O pessoal é @NataliaBarbaneira. E o de arquitetura é @nataliabarbaneira.arc. Nesse eu posto dicas de arquitetura e os projetos, assim, acho que estão mais segue. O ponto .arc é com Q no final, né? Só pro pessoal. Exato, ARQ. Depois acho que também seria legal a gente deixar, né, no nosso site também. Nosso site vai estar tudo certinho lá, o nome de cada um, como seguir. Se vocês quiserem, depois acessem lá, palavrasolta.com.br. E aí, Milani, qual o nome da sua empresa, o seu Instagram, o Instagram da sua empresa? Bem, tem a minha empresa familiar, né, que é KBT Sistema de Segurança, e tem o meu pessoal, que é @MilaniBM. Boa! E aí, Xandão, deixa pro pessoal também. É wolf.ali. Wolf com W. E aí, Hack, qual que é o seu? Bem, quem quiser me seguir nos sonhos, me encontre. Nossa, que poético. Com essa frase, a gente encerra esse primeiro episódio do Palavra Solta. E se você gostou, a gente pede para adicionar aí, dar um coraçãozinho no Spotify, compartilha com quem você gosta, com quem precisa ouvir esse momento. E também, se você quiser deixar sua opinião, a gente está aqui. A gente vai pegar a sua opinião, vai vir aqui, depois comentar, jogar para os nossos especialistas, né? Pode mandar no direct, no Instagram, pode mandar no site, no contato, um e-mail também. A gente tem um contato @palavrasolta.com.br. Depois siga lá também nas redes sociais, vai ter bastante coisa legal lá também. Vai ter bastante conteúdo no nosso site escrito, nem o Xandão comentou hoje. E eu acho que a mensagem que fica é positividade, adaptação e muita energia boa aí pra gente passar o quanto antes dessa fase. Beleza, galera? Até o próximo Palavra Solta. Daqui uma semana tem mais episódio. A gente vai estar junto de novo. Beleza? Novas pessoas e tudo entre amigos. Até mais. Um abraço.